Sabe, uma única faísca no Oriente Médio pode, de repente, incendiar o mundo. E parece que essa faísca acabou de ser acesa. A gente está vendo uma ameaça militar direta e uma resposta super desafiadora que empurraram a região inteira para um estado de alerta máximo. E as consequências? Bom, elas já são globais. A tensão toda explode com esse aviso, que veio direto de Washington. A ameaça de destruir o terminal de petróleo mais vital do Irã, a ilha de Karg, não é só uma fala dura, é uma ameaça direta à sobrevivência econômica do país. É um movimento que poderia literalmente paralisar o Irão. E claro, a resposta de Teherã foi imediata e bem feroz. A promessa de retaliação sem dó não é só uma resposta a essa ameaça, mas um aviso bem claro para qualquer nação que pense em se juntar a um ataque. A mensagem é: qualquer agressão vai ter um custo altíssimo. Ok, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Vamos dar uma olhada nas peças que estão se movendo nesse tabuleiro de xadrez perigosíssimo, onde cada jogada pode ser a última. E Israel não está só assistindo de camarote, não. Com uma retórica que bota fogo em tudo, o primeiro-ministro Netanyahu promete basicamente pulverizar o programa nuclear de mísseis do Irã. Ele até sugere que essa campanha para dizimar as capacidades iranianas, na verdade, já começou. A escala da campanha militar é impressionante. O Comando Central dos Estados Unidos está relatando mais de 7.800 alvos atingidos no Irã. Isso aqui não é um conflito limitado. É uma guerra em larga escala, com uma intensidade que está abalando a região inteira. E aí, no meio do caos da batalha, tem outra guerra acontecendo, a da informação. De um lado, o Irã celebra ter supostamente derrubado um caça F-35 americano, o que seria uma vitória simbólica de peso. Do outro, é forçado a admitir uma perda super dolorosa, a morte do seu próprio porta-voz. Cada lado tenta controlar a narrativa, mas a gente sabe que a verdade é uma das primeiras vítimas da guerra. Mas veja bem, as bombas não estão caindo só em alvos militares. O impacto desse conflito está se espalhando para a economia global. E o alvo principal é a energia que move o nosso mundo. Pois é, a infraestrutura de energia do mundo inteiro está agora na linha de fogo. A questão não é se vai haver um impacto, mas o quão catastrófico ele vai ser para os mercados e, no fim das contas, para o bolso de todo mundo. E o custo já é bem real e, olha, é astronômico. Os ataques iranianos à capacidade de exportação de gás natural liquefeito do Catar resultaram em perdas estimadas em 20 bilhões de dólares. É um golpe devastador para um dos maiores fornecedores de energia do mundo e um sinal bem sombrio do que ainda pode vir por aí. A estratégia aqui é muito clara: atacar o coração da economia de energia do Golfo. A perda de quase 20% das exportações de gás do Catar e o fechamento parcial de uma refinaria gigante no Kuwait não são acidentes. São ataques coordenados, pensados para sufocar o fornecimento de energia para o resto do mundo. E o efeito dominó não para por aí. O Iraque, outro gigante do petróleo, declara força maior, que é um termo legal para dizer que, por circunstâncias que ninguém podia prever, ele não pode cumprir seus contratos. Em bom português, o petróleo para de fluir pelo Estreito de Hormuz. A principal artéria de energia do mundo está sendo bloqueada. E esse incêndio não está contido, de jeito nenhum. As chamas estão se espalhando, atraindo novas nações para o conflito e abrindo frentes de batalha que antes pareciam bem improváveis. A entrada do Reino Unido no conflito é um momento decisivo. Ao abrir suas bases para os Estados Unidos, Londres deixa de ser só um observador e se torna um participante ativo. E isso, claro, atrai uma ameaça direta e bem assustadora de Teherã. O risco de uma escalada envolvendo a OTAN agora é muito real. E como se tudo isso já não fosse o bastante, uma segunda frente explode na fronteira do Líbano. Israel avança por terra contra o Hezbollah, que responde com uma chuva de foguetes. O conflito agora está se desenrolando em múltiplos cenários e cada um deles tem potencial para virar uma conflagração regional. Nessa nova frente, o perigo ganha um rosto humano. Uma equipe de notícias da RT, que estava simplesmente fazendo seu trabalho, é atingida por um ataque aéreo israelense. De repente, a guerra contra o terror se torna também uma guerra contra a verdade. A acusação dos jornalistas é pesada e direta. Eles foram alvos de propósito. Se isso for verdade, representa uma violação chocante das leis de guerra e um ataque à liberdade de imprensa, que é essencial para a gente saber o que realmente está acontecendo no mundo. A reação internacional a esse incidente é bem contundente. Figuras como o ex-deputado britânico George Galloway acusam os governos ocidentais de uma hipocrisia gritante. A defesa da liberdade de imprensa parece ser seletiva, o que levanta questões bem desconfortáveis sobre ter dois pesos e duas medidas quando se trata de ataques a jornalistas. Então, a gente tem ameaças, ataques, colapso econômico, novas frentes de batalha. Todos esses elementos se combinam numa mistura super volátil, criando um impasse perigoso e sem nenhum caminho claro para a paz.
O quadro que se desenha é bem sombrio. As ameaças militares só aumentam. Os mercados de energia estão à beira do colapso e o conflito se alastra como um incêndio fora de controle. Cada novo acontecimento joga mais combustível numa fogueira que ameaça consumir a região inteira. E ainda assim, no meio do barulho dos drones e da sombra da guerra, a vida insiste em continuar. Em Teherã, as famílias se reúnem para celebrar festivais antigos. É uma imagem poderosa da resiliência humana diante da loucura geopolítica. É um lembrete de que, para a maioria das pessoas, o desejo de paz é muito mais forte que o chamado para a guerra. Com tantas frentes abertas e com a economia global em jogo, a pergunta final não é só para onde vai este conflito, mas para onde ele vai levar todos nós. No mundo tão interligado, nenhuma guerra acontece de forma isolada. As ondas de choque dessa crise já estão chegando às nossas praias. A questão é, será que estamos preparados para o que vem a seguir?